Graça e paz, igreja. Vamos nos colocar em pé e vamos louvar ao Senhor com o hino número 7 do cantor cristão, Maravilhas Divinas. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vem de aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vêm de louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Vamos orar a Deus. Pai Santo, estamos na tua casa, na tua presença, te prestando um culto. E te pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus, da manhã desse dia, a tua misericórdia. Que nada venha nos atrapalhar. Que nem uma interferência de som, que nada possa tirar, Senhor Deus, a atenção de ninguém, a não ser de estar aqui com gratidão ao Senhor e com o desejo ardente de louvar, exaltar e glorificar o teu nome. Quero te pedir, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, para que repreenda tudo aquilo que é contrário à tua adoração e ao teu louvor. Entra com a tua providência e amarra, Senhor Deus, o valente. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Número 126 do cantor cristão Louvai.
Cristo, bom mestre divino, por nós na cruz, ele sofreu, morreu. Perdão, perdão, hoje aos contritos outorga, pois precioso sangue da cruz verteu. Sei, louvai-o, Rei-lo tão exaltado, mediador que nunca nos faltará. Louvai, louvai, falai da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Louvai, louvai, Cristo, bom mestre divino, conselhos bons dá ele ao pecador. Anunciai as bênçãos maravilhosas concedidas por esse Salvador. Rede todos, servos de Jesus Cristo, ele nunca vos abandonará. Louvai, louvai, falai da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Louvai, louvai, Cristo, bom mestre divino, cantai, cantai, seu grande amor cantai, fez cantai, de coração bem unidos, seu poder e glória, louvai, louvai. Qual pastor que cuida do seu rebanho, Cristo assim os crentes protegerá. Louvai, louvai, falai da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. A igreja pode se assentar. Ó amados de Jesus Cristo, 30ª mensagem da série Perseverança é a chave para uma vida firme com Jesus. Deus tem nos abençoado ao longo desta série com palavra de conforto, com palavra de esperança, com palavra de repreensão e palavra de encorajamento. Também de libertação, de cura e de milagres. E de conhecimento. A palavra de Deus, ela é riquíssima. E ela tem muitos ensinos preciosos para nos dar. Nessa série de mensagens, nós falamos muito sobre a perseverança, sobre esperança, sobre vivermos na dependência do Senhor e não se apartar dele de maneira nenhuma. E procurar estar atento a todas as coisas que acontecem, porque entendemos e cremos
que a vinda do Senhor está próxima. E segundo a palavra de Deus, nos fala que ai daqueles que anseiam pela volta de Cristo, achando de que será um evento maravilhoso. E a palavra de Deus nos diz totalmente o contrário. E fala ao contrário porque vem depois de um período de grande apostasia, de as pessoas estarem mais envolvidas com as coisas deste mundo, com as coisas de Deus. E a alerta da palavra quanto à volta de Jesus Cristo nos é dada da seguinte forma: como nos dias de Noé. Noé pregou 120 anos e não houve arrependimento. Noé trabalhou 120 anos à vista daqueles homens e mulheres, jovens, adolescentes e crianças que foram crescendo, geração após geração, e a palavra a mesma: juízo, dilúvio, devastação, aniquilamento. Uma mensagem só durante 120 anos. E a mensagem é de arrependimento. Mas a mente das pessoas, já naquela época, estavam cauterizadas. Primeiro ponto: até então nunca havia chovido na face da terra. Então essa foi uma das questões que as pessoas não atentaram para o fato de que havia um velho louco construindo um navio no seco. Uma grande embarcação no seco, com dimensões dadas pelo Senhor, e o trabalho foi sendo executado até que chegou o tempo em que foi chegando aquela arca, casais de espécies de animais, e foram entrando dentro da arca. E as pessoas, mesmo assim, achavam ser uma grande loucura e esperavam para o depois. Amanhã, quem sabe, outro dia, talvez. Mas, amados de Jesus Cristo, quando nós estamos falando acerca de perseverança, da chave de abertura, de aproximação, de estar com Deus, é para estar em sintonia com Deus e com a palavra e antenado em todas as coisas que estão acontecendo no mundo. E aí, ao invés de as pessoas se prepararem criam em si um sentimento revoltoso dentro do coração, para ter argumentos para descrer e pessoas que possam dar a eles a mesma esperança que eles têm, ou a mesma fé que eles têm, ou da mesma forma como eles enxergam. E lá na época de Noé, houveram muitas pessoas que viam como a grande e esmagadora maioria, e apenas 8 almas se salvaram. Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. Apenas 8. Mas Deus avisa. Deus não executa nada sem antes avisar o que vai acontecer. Mas as pessoas creem ou não, e elas têm todo o direito de crerem ou de não crerem. Elas têm o livre-arbítrio que lhes foi dado para fazer das suas vidas aquilo que elas quiserem. E há uma máxima que vem aí há mais de uma década: Deus deu uma vida para que cada um cuide da sua.
Mas, amados de Jesus Cristo, nós devemos estar atentos a todas estas questões e olhando para o nosso ser, olhando para a nossa vida e tendo uma introspecção devida na vida interior, de poder conceituar a sua existência. O porquê da sua existência. O para quê da sua existência. De tudo o que te aconteceu, de tudo o que está te acontecendo, e de tudo o que porventura ainda lhe for acontecer. E, amados, nestes tempos que eu estou vivendo, no meu 67º ano de existência, é de fazer retrospectiva. E eu tenho ocupado a minha mente um bom tempo para fazer uma reflexão da minha jornada desde que eu tenho consciência de tudo o que me aconteceu. Não é que eu cheguei a essa conclusão, mas com essa fé e essa certeza de que eu só cheguei até aqui porque foi Deus. Se não fosse Deus na minha vida, se não fosse Deus na sua vida, você não teria chegado até aqui. Então, todas as coisas que se passaram, e se eu for detalhar, eu vou ocupar grande tempo para falar da minha vida pregressa, da minha vida passada, até a data de hoje, porque graças a Deus tenho uma boa memória e tenho imagens lá na minha mente de coisas remotas, de tenra idade, e de que, analisando essas questões, e ter chegado até onde eu cheguei, e estar aonde estou, foi Deus. O amor, o cuidado, a misericórdia, o favor, o perdão, a salvação, a paz. Essas questões de sobrevivência, de livramento. E aí essas questões todas elas entram lá na nossa vida e a gente passa a chegar à seguinte conclusão: foi Deus. Não tem outra explicação. Não tem como. Quantas pessoas que já foram, quantas pessoas que já se deram mal, quantas pessoas que não conseguiram, quantas pessoas que, aos nossos olhos, até melhor do que a gente mesmo. E ainda estamos aqui. Qual é a explicação? É Deus. Porque Ele é amoroso, porque Ele é benigno, porque Ele é bondoso, porque Ele é poderoso, porque Ele é fiel. Então, apesar de transgredirmos contra Ele, apesar de errarmos o alvo, apesar de pecarmos contra a sua santidade, chegamos até aqui. E, amados de Jesus Cristo, lá nos Salmos 126, versos 3, está escrito: sim, realizações grandiosas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres.
É um texto correlato, paralelo, com 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, que é a pedra de ajuda, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Consciência de onde estavam, na condição que estavam, o que passaram, o que viu os outros passando, pelos perigos que passaram, pelos livramentos que tiveram, pela ajuda que receberam, até por milagres que lhe aconteceram, a atribuição de chegar até um determinado ponto. A explicação foi Deus. Se abrirmos a palavra de Deus em Colossenses, capítulo 1, de 10 a 14. Colossenses 1, de 10 a 14. Olha só. E tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a maravilhosa força da sua glória, para que com alegria tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. E Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos plena redenção por meio do seu sangue, isto é, perdão de todos os nossos pecados. Quem é você? De onde você veio? O que já se passou na sua vida? O que já aconteceu com você? E como é que você chegou até aqui? Tem outra explicação? É pelos seus méritos? É obra do acaso? É algo desproposital? E Deus, não levando em conta o tempo da nossa ignorância, não deixou de nos amar, não deixou de ter misericórdia por nós, não deixou de mostrar o caminho, não deixou de nos guardar e proteger a nossa vida, o nosso bem maior, que foi Ele que nos fez, somos imagem e semelhança dEle, foi Ele que nos criou. Ah, não, foi meu pai e minha mãe. Quem criou meu pai e minha mãe foi meu avô e minha avó, até chegarmos em Adão e Eva. Somos criacionistas. Cremos que Deus criou o homem segundo o seu propósito, para o louvor da sua glória. Mas chegamos até aqui. Amados de Jesus Cristo, esta palavra lida na manhã deste dia nada mais é de que um chamado à gratidão a Deus. Essa palavra na manhã deste dia nada mais é do que nós estarmos cônscios de que, sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Olha para trás. Olha onde você está. Você não está tudo a mil maravilhas, mas você está com vida. Você enxerga, você ouve, você fala, você anda,
Você sente? Você trabalha? Você come? Você bebe? Você dorme? Você está vivo. E você nasceu para o louvor da glória de Deus. Lá em 1 Pedro 1, de 3 a 5, está escrito: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá seu valor. Herança preservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus por meio da fé, até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada nos dias de hoje. Os dias de hoje que estamos vivendo são os últimos tempos. E é isso que as pessoas não entendem. E acham que essa vida, ela jamais se acaba. Há aqui uma esperança em Deus, na pessoa de Cristo e no seu sacrifício, em sua morte expiatória, em sua morte vicária, para que quando nós chegarmos e formos recebidos e aprovados, ter consciência de que chegaremos lá, que estaremos com Ele, porque foi Deus. Olha o amor de Deus para conosco. Olha a misericórdia de Deus para conosco. Volta ao filme. Pare de ficar entretido em tantas outras coisas, e principalmente nesse mundo da net, só em ilusão. Reflita. Tem um tempo para você. Nem que te chamem a atenção o dia todo. Você está pensando em quê? Na morte da bezerra? Nem bezerra tem. Nós não podemos viver sem termos a consciência de que hoje foi nos dada uma oportunidade de vivermos mais um dia que pode ser o último dia. Mais um momento que pode ser o último momento. Mais uma hora que pode ser a última hora. E a sua vida? E o que tu tens? Para quem será? Qual é o propósito da sua vida? Para que você vive? Por que você existe? Não parou para pensar? E não parou para agradecer a Deus? Amados do Senhor Jesus Cristo, esse chamado à gratidão e à fé é um reconhecimento de que Deus está presente e nos ajuda em todas as circunstâncias, em todos os momentos, em todas as horas, em todas as situações. 33:3 de Jeremias diz: clama a mim
e responder-te-ei. É um Deus que ouve, é um Deus presente que responde, e é um Deus misericordioso que estende a mão e nos segura pela mão direita e nos levanta. É um Deus que tem um propósito nas nossas vidas, para que o mundo possa ver que nós temos Deus em as nossas vidas, e só chegamos até aqui por causa dele. Foi ele, porque ele tem um propósito nas nossas vidas, o louvor da glória dele, para que o mundo veja em nós o amor dele, a misericórdia dele, a graça dele, a salvação dele, o perdão dele, a operação do seu poder nas nossas vidas. Reconhecimento de que Deus está presente e nos ajuda. Amados de Jesus Cristo, a beleza e simplicidade do imenso amor e do cuidado de Deus para as nossas vidas. Há muitos textos da palavra que nos remonta, mas o Salmos 23, ele se encaixa aqui. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse não me faltará em momento nenhum da minha vida, ele deixou de estar cuidando de mim. Eu sei o que eu passei. Ainda nessa madrugada de uma noite longa, para Dendel e fria, eu me lembrava da Baixada da 9 de Julho, lá no Morro do Querosene, em uma travessa, uma rua abaixo da Igreja Santo Antônio, quando tinha o Sandu. E eu me lembro que eu fui de ônibus da empresa circular Cidade de Marília, ainda jardineira. E eu desci na rua 15 de novembro e tive que andar 4, 5 quadras, me arrastando, porque eu estava com um joelho inflamado desse tamanho assim. E estava muito mal. E o Sandu era um lugar insalubre. A gente via macas enferrujadas, leitos, materiais, gases, algodão, seringas, agulhas. Antigamente se falava em Morro do Querosene, na cidade de Marília, era pânico, porque era o pior lugar que se tinha na cidade de Marília. Década de 60, 1963, 2 casas antes em um cômodo de madeira, em uma casa, em um cômodo com uma porta de 2 partes, sem pintura, morava uma senhora lá, irmã em Cristo, que era membro da primeira Igreja Batista da cidade de Marília. 3 ruas depois lá da casa dela, lá na 4ª rua da Igreja Batista, depois foi para a 2ª igreja, morar lá na 2ª igreja, que era a congregação ainda e ser zeladora. Quando o médico veio e olhou a minha perna, eu lembro que ele, com uma luva, pegou uma haste, colocou um bisturi, pediu para meu pai segurar a minha cabeça. O enfermeiro segurou a outra perna, eu sentado na presença de todos ali, ele
perfurou o meu lado direito da coxa direita, na altura do joelho, o bisturi todo, e puxou. E aquilo sem recurso, sem dinheiro, sem condição, sem uma estrutura. Eu cheguei até aqui. Os filmes vão se passando pela cabeça e a gente vai vendo. Foi Deus. Qual era o propósito de Deus? O mesmo que continua até hoje. O louvor da glória de Deus, o reconhecimento, a gratidão, o melhorar a condição, ser crente melhor, amar mais, atender mais ao próximo, obedecer mais a Deus, ser mais fiel a Deus, ser mais íntegro, ser mais santo, ser mais humilde. Pois para mim chegar até aqui, tem uma trajetória, e eu só cheguei, porque a mão do Senhor estava estendida. Você sabe que você viveu. Você sabe que você está vivendo. Mas apesar dos pesares, você está aqui. Para quê? Por quê? Amados de Jesus Cristo, devemos a cada dia mais louvar, exaltar e glorificar o nome do Senhor. Devemos mais a cada dia obedecer a sua palavra. Devemos buscar ao Senhor ainda mais e fazer a sua vontade ainda mais. Porque é uma relação pessoal. Do indivíduo. Não é do coletivo. É sua. Porque se você não tiver um coração grato, se você atribuir as suas conquistas e tudo que você chegou graças a você, você está com um problema. Há uma cegueira física e espiritual, porque é impossível passar pelo que eu passei, viver o que eu vivi, correr os riscos e os perigos que corri, ter as enfermidades que eu tive, os acidentes que sofri e ter chegado até aqui. Foi Deus. Glórias sejam dadas a Deus, porque o Senhor cuida de mim. Ou não? Tem te faltado o pão de cada dia? Está nu? Tem te faltado a paz de Cristo? Ah, o senhor fala assim porque a sua vida é boa, a sua situação é boa. Quer trocar? Foi Deus. Quando está sendo dito aqui, grandes coisas fez o Senhor por nós, é porque de fato foram grandes coisas. O simples fato de eu ter nascido, eu sou o segundo dos filhos vivos, o do meio de 3 irmãos que sobreviveram, mas de uma mãe que
Abortou espontaneamente o primeiro filho. Abortou espontaneamente o terceiro filho. Abortou espontaneamente o quarto e o quinto. E veio o sexto. Eles teriam sido melhor do que eu? Por que eles não existiram e eu existi? Foi Deus. Eu estava no centro da vontade de Deus. Por que você está aqui? Por que você chegou até aqui? Porque tem essa pedra de ajuda. Porque tem esse libertador. Porque tem esse Senhor. Amados de Jesus Cristo, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Foi Deus. Ao invés de questionar, ao invés de maldizer, ao invés de ficar irado, louve a Deus. Você não está sozinho. Eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. E eu, quando volto ao meu passado, eu tenho certeza que foi Deus, porque Ele está comigo todos os dias da minha vida. Foi Ele! Afinal de contas, são quase 68 anos de idade. Mas vocês não têm noção o que eu já vivi. Vocês não têm noção o que eu já passei. Vocês da missa, vocês não sabem um terço. É você que estava lá. Mas Deus estava também. E Ele me trouxe até aqui. Para mim estar aqui neste lugar, 26 para 27 anos, né? Agora 27 anos, se Deus permitir, 13 de agosto. Minha capacidade? Meu mérito? Foi Deus. Foi Deus. Então é bom ser usado por Deus. É bom estar nas mãos de Deus. É bom ser grato a Deus. É bom poder estar agradecido a Deus pela situação e condição da qual nós nos encontramos, porque nós não estamos sozinhos. Ele está conosco. Senão a gente não tinha chegado até aqui. Você teria chegado até aqui, Jefferson? Teria chegado até aqui, Pedro? Teria chegado até aqui, irmã Celinha? Comendo pimenta, farinha e bebendo água? Foi Deus. Foi Deus. Então a Ele todo louvor. A Ele toda glória. E o dia que nós chegarmos lá na presença dEle, Ele disser, vinde benditos de meu Pai, quando você cruzar a faixa, olhe para trás e diga, foi Deus. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Nunca se esqueça disso. Foi Deus. Tenha um coração agradecido. Louve mais. Ajude mais aos outros. Ame mais o próximo.
Sirva mais a Deus, glorifique mais o nome dEle. Você pode ir além, mas nunca será os seus méritos. Sempre será Deus. Vamos orar. Senhor bendito, muito obrigado, Senhor. Louvado seja o seu nome. Se não for o Senhor, essa alegria não estaria no nosso coração. Porque o Senhor, antes da nossa existência, já estava providenciando tudo para a gente. Eu te louvo por isso. Te louvo por estar aqui na tua casa falando ao teu povo e àqueles que nos assistem e nos assistirão pela internet. Que eles também tenham a consciência e a gratidão de atribuir ao Senhor. Foi Deus. Eu oro no nome de Jesus. Amém.